Evidentemente a gente está aqui falando sobre o Brasil, Rio de Janeiro, mas assim, eu queria contribuir primeiro dizendo assim, né, é um dado que a crise de representatividade ela não é somente do Brasil, eu falo como historiador, e não é recorrente desses últimos anos depois de 2013, né? Certamente vocês sabem disso. E aí a gente teve o Fórum Mundial Social, que debateu inclusive, tem um livro organizado pelo Boaventura de Souza Santos, que é Reinventar a Democracia, né? E aí ele traz algumas experiências, como orçamento participativo, como os conselhos de políticas públicas. E dentro dessa perspectiva, eu queria que vocês falassem um pouquinho da engenharia do pacto, né? Porque essa crise ela existe de representatividade. A gente fala, não concordo, que não podemos falar em esquerda e direita, mas uma pauta conservadora, homofóbica, uma pauta de desrespeito aos direitos humanos, e aí que tradicionalmente tem sido chamado de uma pauta de direita, por quem se coloca como uma esquerda, e aí eu concordo também que não existe essas divisões tão claras, elas têm espalhado pelo mundo, né? Então a gente aqui mesmo no Brasil, a gente vê uma pauta conservadora ganhando espaço, ganhando força. E por outro lado, a gente precisa de novos modelos, e aí eu encaro que o Pacto do Rio propõe uma reengenharia dessas articulações de forças. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa reengenharia, dessa proposta dos segmentos. Eu acho que isso talvez seja a grande diferença, a grande cereja do bolo diante dessas incertezas, diante dessas questões aí que estou colocando. Bem, respondendo a pergunta do André, sim, André, excelente pergunta. O pacto é um modelo, uma proposta, um modelo de governança que pode ser cadastrado dentro do conceito de reinvenção da democracia. Porque, em geral, a gente fala do setor público, né? O governante é eleito pelos eleitores e depois tem uma desconexão enorme. Tem o setor privado, que se alinha com o setor público, sem o necessário controle social da população e da sociedade civil. E a gente tem uma sociedade civil organizada que tem um problema em todos os lugares do mundo, mas principalmente no nosso país, que é o conceito de inglês que a gente chama de rent seeking, que é a pessoa que quer garantir o seu espaço, o seu aluguel. Então, cada um que já conseguiu acionar esses recursos, fica ali e não deixa mais ninguém entrar. Então, você tem sociedade civil, setor privado, setor público, poucos participando de muito. E o que o pacto quer fazer é democratizar. Então, ele divide o bolo não mais em 3, em 6. Porque aí a gente justamente tem o público e o privado, né? Nosso modelo de participação tem que juntar 100%, 10% está ali no coordenador, que é a população, que a gente viu que só a população pode coordenar esse processo. No futuro, talvez, o setor de pesquisa, os organismos internacionais. Mas esse processo nasceu da população, a gente tem 10% de coordenação. Cada um dos poderes tem 15%. 6 poderes vezes 15%, 90%. Então o setor público e o setor privado, juntos, tem só 30% do pacto. 10% é do coordenador, 15% é da população, 15% são das ONGs locais, 15% dos organismos internacionais que também têm um papel fundamental. Trazem uma agenda de direitos humanos absolutamente fundamental para ser continuada no nosso país, com critérios de eficiência. Então, a ideia do pacto é juntar o melhor do que cada um desses 6 poderes pode trazer, através de um representante de cada poder que vai buscar esse melhor de cada setor.